Olá, alunos de Ciências do 8º ano. Meu nome é a professora Jéssica Almeida. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa aula. Então, antes de mais nada, eu peço que você pegue teu livro, abra na página 123, pegue teu caderno de ciências para a gente corrigir a atividade anterior, certo? Qualquer coisa, vai dando pausa no vídeo e a gente vai continuando as nossas atividades. Antes de corrigir a atividade, eu tenho um trabalho para passar para vocês. O nome do trabalho, o título, vai ser Gravidez na Adolescência em Palmares, Pernambuco, certo? Nós estamos vivenciando momentos com vocês sobre nossa cidade de Palmares. E nós precisamos ver dados, certo? Que nos conscientizem. Então, nosso tema vai ser gravidez na adolescência. A gravidez na adolescência ela é considerada a que ocorre entre os 10 aos 20 anos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Então, se você tem menos de 20 anos e engravidar, você entra nos índices de gravidez na adolescência. Apontada como uma gestação de alto risco, decorrente da preocupação que traz a mãe ao recém-nascido, a gravidez nessa faixa etária pode acarretar problemas sociais e biológicos. Em Pernambuco, que inclui a cidade de Palmares, o número de gestações em adolescentes de 10 a 19 anos diminuiu 4,5% em 10 anos. Mesmo com essa diminuição, os dados continuam preocupantes e fazem parte da campanha e evento voltado para a saúde. Entre os anos de 2012 e 2015, 21% dos bebês que nasceram em Pernambuco foram gestados por mães que tinham entre 10 e 19 anos. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, isso significa que uma média anual de mais ou menos 29 mil bebês nascidos vivos com jovens nessa faixa etária. Então, dentro de um ano, 29 mil gestações que aconteceram foram com adolescentes. Ainda é um número muito grande, certo? Então, nós vamos ver esse número, o que vai ser e consistir o teu trabalho. Você vai copiar esse texto no teu caderno, Gravidez na Adolescência em Palmares, Pernambuco. Copiar todo esse texto aqui que a gente viu agora. Depois, após copiar o texto, você vai pesquisar e escrever abaixo os riscos e problemas de uma gravidez na adolescência, certo? Você vai escrever o texto que eu passei agora, depois você mesmo vai pesquisar quais são os riscos e os problemas de uma gravidez na adolescência. Depois que você copiar, você vai responder a seguinte pergunta no seu caderno: só as meninas que sofrem com as consequências de uma gravidez precoce? Os meninos sofrem alguma coisa? Os meninos vão responder por alguma coisa? Os meninos vão perder alguma coisa? Então, eu quero que a gente faça essa reflexão também. Depois que você escreveu o texto, pesquisou sobre os problemas de uma gravidez na adolescência, respondeu essa minha pergunta no caderno, você vai tirar uma foto de farda mostrando você e o seu trabalho. Então, eu quero ver seu rosto, quero que você tire uma foto de tudo que você pesquisou e mande para mim. Lembrando que esse trabalho está valendo nota e é para me entregar amanhã, certo? Esse trabalho sobre gravidez na adolescência eu quero para amanhã, sexta-feira, ok? Vamos corrigir a atividade da aula passada. Eu passei a primeira e a segunda questão para a gente discutir. Leia o texto e responda as questões a seguir. A usina hidrelétrica de Belo Monte, em construção no Rio Xingu, no estado do Pará, região norte do país, será a segunda maior hidrelétrica do Brasil, menor apenas que Itaipu, binacional, compartilhada por Brasil e Paraguai, com capacidade de produção de 11 mil megawatts, devendo adicionar ao sistema elétrico brasileiro 4.571 megawatts médios de energia
carga suficiente para atender 40% do consumo residencial de todo o país. Aqui está de onde foi tirado o texto, que foi acessado nesse site em agosto de 2018. Letra A. Que fatores você consideraria ao escolher o lugar para a construção de uma usina hidrelétrica? Justifique cada uma de suas escolhas. Então, quais são as coisas que eu precisaria ver para a gente considerar aquela construção de usina hidrelétrica? Que tem que se fazer uma barragem, né? Para poder movimentar, para guardar a água, para poder movimentar as turbinas. Então, vejam só. Essa resposta vai ser pessoal sua, mas vamos considerar isso aqui, que são fatores importantes a serem considerados para a escolha de um local onde uma usina hidrelétrica deverá ser construída, o volume de água do rio ao longo do ano, né? Se esse rio vai ter capacidade para suportar a demanda de energia, os desníveis naturais que existem no rio, que facilitam a construção de uma barragem, se ele é um rio que passa entre montanhas, entre morros, que vai ter um lugar que essa água será represada e não vai escoar para outro lugar, não é isso? A presença ou não de comunidades ribeirinhas, porque se tiver gente morando, precisa ser indenizada. E a biodiversidade da região, porque se aquela região for uma região de preservação ambiental, de mata preservada, não pode ser destruída. Então, tem toda uma série de fatores. Se você colocou alguns desses fatores como consideração para construir uma usina hidrelétrica, então está correta, mesmo que estejam com suas palavras. Letra B. Explique como as usinas hidrelétricas geram energia. As usinas hidrelétricas geram energia por meio da energia potencial gravitacional das massas de água represada. Então, a água que fica na barragem tem uma energia potencial. Ao abrir suas comportas, a usina permite que a água represada seja transferida de um nível mais alto para um nível mais baixo. E nesse processo, a energia potencial é convertida em energia cinética. Energia cinética é energia de movimento. Então, deixou de ter potencial para ser energia cinética. A água cheia de energia cinética encontra em seus caminhos as hélices das turbinas, colocando-a, perdão aqui pelos erros, tá, de digitação, colocando-a em movimento. Este movimento é responsável pela transformação da energia cinética, que é a energia de movimento, da água em energia elétrica por meio de um gerador. Ou seja, a energia potencial da água represada vai se transformar em energia cinética que move as turbinas, e essa energia cinética nas turbinas vai se transformar em energia elétrica. Bastante resumido aí para vocês. Se não dá para ir acompanhando, vocês vão dando pausa no vídeo e respondendo as atividades, depois volta com o vídeo novamente. Primeira questão. E a letra C. Perdão, aqui é a resposta da letra C. Escolha outra usina geradora de energia elétrica entre as que você estudou e descreva seu funcionamento, destacando as transformações de energia que podem ser observadas durante o processo de geração de energia elétrica. Então, eu escolhi aqui a usina solar fotovoltaica, onde grandes painéis de silício absorvem a energia luminosa do Sol, a energia de luz, né, do Sol, gerando corrente elétrica. A corrente elétrica gerada passa por um conversor para ser utilizada. A energia elétrica será transformada a partir da energia luminosa. Então, a energia luminosa vira energia elétrica. Segunda questão. A energia do Sol é a fonte primária, que vem primeiro, né, de energia para a Terra. É abundante e é de graça. Quando a luz do Sol atinge um objeto,
Parte de sua energia é transformada em calor. Contudo, ao atingir certos materiais, ela pode ser transformada em energia elétrica. Apesar disso, a energia solar é ainda pouco utilizada para a transformação em energia elétrica. Explique o porquê. A energia solar, ela não é muito explorada no Brasil por causa do alto custo de produção de painéis solares e da necessidade de armazenamento de energia produzida, visto que em dias de baixa luminosidade e durante a noite não haverá produção suficiente para o abastecimento das residências, comércios e indústrias. Então, se o sol fosse 24 horas e não houvessem dias chuvosos, dias nublados, seria uma capacidade de produção de energia maravilhosa. Mas por precisar estar estocando energia e muita energia produzida para ser estocada é um perigo, né? Quando a energia é pouca, vamos dizer, a energia solar para uma residência só, é uma energia que dá para ser estocada. Mas imagina você estocar energia para uma cidade inteira ser usada à noite, durante a noite. É um nível de energia muito grande. Então é difícil da gente sustentar esse tipo de energia. Por isso que existem poucas fontes de energia solar no Brasil e no mundo. Vamos continuar aí com o nosso livro As usinas de geração de energia elétrica, fontes não renováveis. Nós vimos as fontes renováveis. Vamos ver agora as fontes não renováveis de energia. Aí na página 123. Eu estou colocando aqui na aula de vocês todo o conteúdo do livro, porque algumas pessoas estão reclamando que estão sem livro, né? Que não conseguiram pegar o livro na escola. Então nós vamos facilitar a vida de vocês por aqui. Enquanto no Brasil a principal forma de gerar energia elétrica está associada a usinas hidrelétricas, o principal recurso natural utilizado no mundo para a geração de eletricidade é o carvão mineral. O gás natural também ocupa uma posição importante na geração de eletricidade no mundo, logo depois da soma de todas as formas de obtenção de eletricidade por energias renováveis, que foi toda aquela que a gente já viu. Esses dois recursos naturais não renováveis podem ser usados para a geração de eletricidade nas usinas termoelétricas. Termo vem de termômetro, de temperatura, e elétrica, eletricidade. Eletricidade gerada pela alta temperatura. Então vão ser queimado carvão mineral ou gás natural para ser transformado em energia elétrica. Aqui a gente pode ver uma usina termoelétrica, que ela libera essas substâncias que foram queimadas para transformá-las em energia elétrica. As usinas termoelétricas, em 2016, contribuíram para cerca de 18% da energia elétrica gerada no Brasil. Nelas, a energia elétrica é gerada pela transformação de energia térmica, energia da temperatura, obtida pela queima dos combustíveis, no caso que a gente já citou, carvão e gás natural. Os combustíveis utilizados em usinas termoelétricas podem ser combustíveis fósseis, como óleos, carvão mineral ou gás, ou biomassa, como bagaço da cana-de-açúcar. A energia elétrica produzida em uma usina termoelétrica é, portanto, uma transformação da energia química armazenada nos combustíveis. Então, eu pego a química existente nessas substâncias aqui, fósseis, ou na biomassa, que vão ser queimados em uma reação química que vai produzir energia elétrica. Nas paredes das caldeiras
há tubos que fazem circular água. O calor gerado pela queima dos combustíveis evapora a água, gerando uma área de alta pressão, como se fosse uma panela de pressão gigante. A pressão faz com que o vapor circule em alta velocidade, causando movimentação nas turbinas. Portanto, a energia térmica da combustão é transformada em energia cinética, que é energia de movimento, pela movimentação do vapor, que, por sua vez, movimenta as turbinas. Essas turbinas são ligadas a bobinas capazes de gerar energia elétrica. Após passar pelas turbinas, o vapor de água é resfriado e a água pode retornar à usina termoelétrica para ser novamente aquecida e transformada em vapor. Entretanto, é comum que ela seja devolvida para os rios ou para o oceano. A diferença de temperatura da água devolvida gera um impacto ambiental que prejudica e, por vezes, impossibilita a vida aquática na região próxima às termoelétricas. A vida nos habitats, ela tem necessidade de certas características muito próprias. Então, os seres aquáticos que vivem em uma região, eles sobrevivem porque a temperatura da água natural, ela é boa e ela dá capacidade de sobrevivência aos organismos que vivem naquela região. Se a gente devolve uma água já quente, que teve todo esse processo dentro do rio ou do oceano, aquele lugar vai ocorrer uma interferência muito grande do ser humano e aquelas vidas que são tão sensíveis não vão conseguir sobreviver naquele local. Um exemplo, se nós aqui comparando, no planeta Terra, em alguma região da nossa cidade liberasse um ar muito quente, nós conseguiríamos viver ao redor desse ar muito quente? Não, nós iríamos procurar ambientes mais agradáveis. Por isso que os lugares próximos a essas usinas termoelétricas geralmente não têm essa vida aquática. Aqui está o esquema do teu livro. A energia química do número 1, a combustão e transformação de energia química em térmica. Então, a queima do material aqui, que vai esquentar a água. A água vai passando por esses canos e quanto mais quente, ela vai transformando-se em vapor. O calor aquece a água, transformando-a em vapor. Terceiro, o vapor de água tem energia cinética, ou seja, ela sai por aqui movimentando essas turbinas. O vapor de água move a turbina. Essa turbina vai gerar um movimento para o gerador de energia elétrica. Essa água aqui que passou pelas turbinas, o vapor de água, quando vai descendo, vai sendo resfriado mais uma vez e por vezes vai voltando para se transformar em vapor. Se ela for resfriada pouca coisa, quando voltar aqui é mais fácil dela evaporar. Por isso ela não é resfriada totalmente e ela pode ser liberada em outro lugar. Aqui está a geração de energia elétrica em uma usina termoelétrica, mostrando as transformações de energias envolvidas no processo. Energia química vira térmica, a térmica vira cinética e a energia cinética vira energia elétrica. Aqui também é outro esquema, a água está sendo aquecida, vira vapor, esse vapor com energia cinética move as turbinas ligadas a um gerador, a uma bobina. Essa água volta a se esfriar, se condensar, volta a ser esquentada e esse ciclo continua e a energia é gerada, energia elétrica. As usinas termoelétricas apresentam custo reduzido, aí na página 124. Apresentam custo reduzido de construção, pois precisam de uma área menor.
É bem menor do que uma usina hidrelétrica, é bem menor do que uma usina de solar, é bem menor. Então tem a vantagem de manter o abastecimento de energia elétrica em épocas de seca, porque a água que vai da bobina volta, a água que vai e volta, então ela não tem necessidade de muita água durante o ano. Quando o rendimento da produção de energia em usinas hidrelétricas é mais baixo. Contudo, apesar de cerca de um terço das usinas termoelétricas brasileiras utilizar bagaço de cana-de-açúcar, que é muito melhor do que o carvão mineral, porque o carvão mineral, por ser um produto não renovável, um dia vai acabar. A cana-de-açúcar não, ela é uma coisa que a gente pode estar plantando, estar gerando, estar produzindo. Então é mais fácil de achar. Apesar disso, a maior parte delas emprega combustíveis fósseis, que são recursos naturais não renováveis. O uso de combustíveis fósseis está relacionado à poluição do ar, pois envolve a emissão de gases que comprometem a qualidade do ar e contribui para a intensificação do efeito estufa e tem ligação com o fenômeno da chuva ácida. Aqui, ó, tá uma usina termoelétrica liberando substâncias, né, que junto com tantas outras substâncias de outros veículos se juntam na atmosfera e liberam a chuva cheia de ácidos, né, que prejudica aquela região. A chuva ácida ocorre devido à presença de gases como óxido de nitrogênio, dióxido de carbono, dióxido de enxofre, nos resíduos liderados na queima de combustíveis fósseis. A queima de cana-de-açúcar, ela é prejudicial sim, porque também vai contribuir para o aquecimento global, mas ela tem são menos prejudiciais do que os combustíveis fósseis. A incidência de chuvas ácidas compromete os ecossistemas aquáticos e as plantações e provoca corrosão de materiais metálicos utilizados em edifícios e monumentos históricos, dentre outros efeitos. Então, não só os agentes naturais vão sofrer com essa chuva ácida, mas também tudo aquilo que nós temos como interferência humana, casas, prédios, praças, monumentos, porque a chuva vai batendo e vai corroendo aquele estabelecimento. Usinas nucleares. Quem já assistiu os Simpsons sabe que o Homer Simpson trabalha numa usina nuclear. Os principais combustíveis utilizados para a obtenção de energia nuclear é o elemento químico urânio-235, que submetido a altas pressões libera grande quantidade de energia térmica. Então, tenho esse urânio, uma substância química, né? Ela, quando sofre pressões fortes, libera energia de calor, térmica, calor. O processo que ocorre com o urânio a altas pressões, denominado fissão nuclear, é capaz de gerar uma quantidade de energia térmica milhares de vezes superior à quantidade de energia geradas em usinas termoelétricas. Pela geração de energia térmica, o funcionamento de uma usina nuclear é similar ao de uma usina termoelétrica, gerando vapor de água, cuja energia cinética movimenta as turbinas que, por sua vez, acionam geradores de energia elétrica. Tá aqui, ó. É basicamente a mesma coisa. A água vai ser aquecida, né? Primeiro, a fissão nuclear gera grande quantidade de energia térmica. A diferença é que, em vez de queimar combustível, eu vou ter o elemento aqui nuclear que vai sofrer a pressão e liberar calor. A água vai ser aquecida, né? Vai virar vapor com energia cinética, vai girar as turbinas produzindo energia e aqui a água vai ser resfriada mais uma vez e voltar para ser reaquecida, transformada em vapor. Então a energia nuclear vai virar energia térmica,
Energia térmica vai virar energia cinética vai virar energia elétrica. A diferença da energia térmica para a energia nuclear é que, em vez de queimar combustíveis, a fonte do calor vai ser o urânio na maioria das vezes. O Brasil é o 6º país com a maior reserva de urânio, 235. Porém, a produção de energia nuclear brasileira ainda é muito pequena. A primeira usina nuclear do Brasil foi Angra 1, inaugurada na década de 70, essa aqui do lado. E a segunda usina, Angra 2, essa aqui embaixo, contribuíram com a cerca de 12,6% da geração de energia elétrica no país em 2016. Uma terceira usina, Angra 3, ainda se encontra em fase de instalação. Todas elas se encontram em Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro. Uma das vantagens da usina nuclear está no baixo custo para a obtenção de urânio 235. Além disso, a existência de usinas nucleares diminui a necessidade de construção de usinas hidrelétricas, reduzindo o impacto ambiental gerado pelo alongamento de grandes áreas, ou termoelétricas, reduzindo o consumo de combustíveis fósseis. Aqui não há queima de combustível, veja que não sai nenhuma fumaça igual às termoelétricas, então não há dispersão de poluentes no ambiente. Como até hoje não foram desenvolvidas tecnologias para o tratamento desses resíduos, eles são armazenados com prazos indeterminados, o que resulta no aumento da quantidade de lixo radioativo acumulado. Embora o custo da obtenção do urânio 235 seja baixo, a despesa para a construção e a manutenção da usina nuclear é bastante elevada, sendo uma desvantagem desse tipo de usina. Ela é cara para se manter. Outro impacto ambiental do uso de usinas nucleares, assim como acontece na usina termoelétrica, é o aquecimento da água de rios e mares. Uma vez que a água utilizada é devolvida a uma temperatura maior do que a do ambiente, pode ocorrer alteração no ecossistema aquático dessa região. Então, próximo às usinas termoelétricas, a biodiversidade é bastante reduzida e bem diferente do que ela poderia ser naturalmente. O risco de uma usina nuclear. Quem nunca ouviu falar de Chernobyl, Aqui é a cidade de Chernobyl. Vá lá no canal Você Sabia? Eu sei que vocês amam esse canal, eu também gosto demais desse canal. E veja lá o que eles falam sobre Chernobyl. Ele tem mais de um vídeo falando sobre Chernobyl. E é bastante interessante. A radiação produzida por altas pressões oferece um risco no funcionamento de usinas nucleares. O acidente mais grave de usina nuclear registrado na história foi o acidente de Chernobyl, em 1986, na Ucrânia, então parte da União Soviética. Com a explosão de um reator nuclear, durante testes de segurança, nuvens tóxicas com altos níveis de radiação se espalharam pelo território europeu, atingindo principalmente a Ucrânia, a Rússia, Belarus, contaminando milhares de pessoas. O número de vítimas até hoje é incerto, já que a exposição à radiação pode promover o aparecimento de diversas doenças que se desenvolvem ao longo do tempo, como câncer, infertilidade e mutações. Em 2011, um novo acidente em uma usina nuclear, dessa vez em Fukushima, no Japão, tornou a alertar para riscos da produção de energia elétrica por meio de energia nuclear. Outra preocupação com a existência de usinas nucleares é a possibilidade de serem usadas para a fabricação de armas nucleares com uma capacidade de causar destruição em massa. Se você já ouviu falar da bomba que foi solta em Hiroshima e Nagasaki, você vai ver a destruição, o poder de destruição. Aqui em Chernobyl não há vida, porque a radiação liberada por essa explosão foi tão grande que aqui as coisas nem apodrecem e nem se deterioram tanto
como se fosse um lugar normal, por conta da radiação. As pessoas não podem visitar Chernobyl porque elas podem ficar doentes. Muitas pessoas morreram muito rápido. Acontecem mutações genéticas nas pessoas que nascem sem braço, sem perna. Uma coisa muito interessante. Eu aconselho vocês irem lá no canal Você Sabia e assistir um pouquinho sobre Chernobyl. Vocês vão ficar bastante interessados. Consumo consciente de energia. Lá na página 126. Dados do Ministério do Meio Ambiente indicam que o consumo de energia elétrica no país cresce por ano cerca de 3%. As atividades que mais consomem energia são a industrial, cerca de 46% do total gerado no país. A residencial, nossas residências gastam 23%. E as relacionadas ao comércio, que são 14%. Conhecer os maiores consumidores de energia elétrica é importante para estabelecer práticas de consumo consciente. Nós muitas vezes não estamos nem aí para gastar energia, né? E isso, além de ser caro no nosso bolso, é caro para o planeta Terra. Porque quanto mais a gente gasta energia que possivelmente vem de um impacto ambiental, mais esse impacto será ocasionado. Como consumidores de eletricidade, podemos adotar algumas práticas que auxiliam na redução do consumo. A redução está relacionada não apenas com a economia da energia elétrica produzida, o que se reflete na redução do valor da conta de luz, mas também com a preservação do meio ambiente e, de maneira mais ampla, com a diminuição do consumo e da exploração de recursos não renováveis. Quanto menos recursos não renováveis precisarmos usar, melhor será para o planeta. Além disso, pode adiar a construção de mais usinas de geração de eletricidade, que também vão causar impactos no ambiente. Alguns hábitos que podem ser mudados nas nossas residências e nas escolas incluem: durante o dia, utilizar preferencialmente a luz solar, abrindo janelas, cortinas e persianas, evitando assim o uso de lâmpadas elétricas. Quem gosta da área de arquitetura, de engenharia civil, hoje tem essa pegada muito forte, fazendo casas mais abertas, casas que têm uma luminosidade natural, que evita o desperdício e o gasto de energia. Ambientes claros ajudam a refletir melhor a luz natural, diminuindo a necessidade de luz artificial. Sempre que puder, sugira que tintas claras sejam usadas para pintar paredes internas. Então, quanto mais clara, no exemplo do branco, for o lugar, mais claro será o ambiente. Então, quem faz arquitetura também sabe que pintar umas casas com tintas mais claras vai ajudar a economia de energia. Reduzir o uso de chuveiro elétrico, aparelhos elétricos e eletrônicos durante o período do dia de maior consumo de energia, das 6 às 9 horas. Desligar lâmpadas, ventiladores, ar-condicionados e outros aparelhos elétricos e eletrônicos quando deixar o ambiente. Evitar dormir com a televisão ou com o computador ligado. Tirar a tomada de equipamentos elétricos e eletrônicos que ficam no modo de espera em stand-by. Né? Você está com a televisão ligada, desligou o receptor, mas se a televisão continua na tomada, ela às vezes fica até ligadinha com uma luzinha vermelhinha ou azul. Ali está gastando energia. Você pensa que não, mas está consumindo muita energia. Então, se você não vai assistir televisão, tira a televisão da tomada, tira o liquidificador da tomada, tira tudo que você puder tirar da tomada, porque assim você consegue economizar mais energia. Tirar da tomada celulares assim que atingirem o carregamento total da bateria e não deixar esses equipamentos a noite inteira carregando. Chegou nos 100%, tira da tomada, porque senão ele vai continuar puxando energia sem necessidade. Ao usar o computador, acionar o modo de desligamento automático de monitor, o que desligará se ficar muito tempo sem uso. Então, se você deixa o seu monitor ligado e vai comer, vai atender a uma pessoa,
O computador, depois de 30 minutos sem mexer, ele vai lá e desliga o monitor, a tela. Então fica muito melhor para você, porque economiza a tua energia. Na hora de comprar equipamentos, escolher aqueles que apresentam o selo Procel de economia de energia. Para lâmpadas, buscar as mais eficientes como a opção de lâmpadas fluorescentes e de LED, do inglês Light Emitting Diode. Evitar o acúmulo de ligação de equipamentos em uma mesma tomada, o que pode aumentar a quantidade de energia perdida na forma de calor. A gente tem costume, né, de botar uns T muito doido, tá uns T's em cima de outro T. Quando a gente vai olhar, tá ligado a televisão, ventilador, tá ligado o liquidificador, tá ligado a geladeira, tá ligado tudo que é aparelho eletrônico, o celular, numa tomada só, né? Essas gambiarras a gente gosta de fazer. É perigoso e gasta energia. Olha aqui, ó, o que eu tava dizendo. Se tiver um ambiente com ar-condicionado ligado, não deixar portas e janelas abertas, porque assim vai aumentar a potência do ar-condicionado, o trabalho do ar-condicionado para esfriar aquele ar mais uma vez. Durante o banho, ao se ensaboar, desligar o chuveiro, a economia será de água e de energia elétrica. Abrir a porta da geladeira somente pelo tempo necessário, organizar os alimentos nas prateleiras, ajuda a economizá-lo mais rapidamente, a encontrá-lo mais rapidamente. Tem gente que abre a geladeira para pensar, né? Tô com fome. Aí vou, abro a geladeira, olho, fica meia hora na porta da geladeira e não come nada, né? Vai lá no armário e pega um biscoito. Isso ajuda e muito a gastar energia. Mudanças nos hábitos de uso de eletricidade em todos os ambientes, escola, trabalho, casa e entre outros, ajudam a reduzir o consumo pessoal de energia. Além dessas soluções, para a indústria e comércio, há outras mais efetivas que envolvem mudanças em práticas de produção, de comercialização, de propaganda, de exposição de produtos e etc. Horário verão. Para quem gosta é bom, para quem não gosta é terrível. Aqui no Nordeste a gente já não tem horário verão faz um tempo. Mas a programação muda dos bancos, da televisão, de um monte de coisa, é um horror. Quando a gente esquece, já foi, né? Então, o horário de verão é uma estratégia criada pelo governo, né? Pelas instituições responsáveis para diminuir o gasto do consumo de energia. Vamos ver. Uma estratégia adotada em cerca de 70 países é a mudança no horário oficial durante o verão. No Brasil, o horário verão é adotado como prática para reduzir o consumo de energia elétrica nos horários de pico, das 6 às 9, em que o consumo de energia elétrica é muito alto nas residências. Com a medida, as pessoas podem usar a luz natural por mais tempo durante o dia e passar a usar a luz elétrica nas residências em horários mais tardios, o que gera uma economia de 4% a 5% da energia elétrica consumida no país. Parece pouco, mas se a gente for olhar o país inteiro, é uma grande economia. Como os números demonstram, a economia gerada pelo horário de verão não é muito significativa e o consumo de energia elétrica no país só vem crescendo. Isso faz com que seja necessário construir mais usinas hidrelétricas, ou ainda que cada vez mais termoelétricas tenham de ser acionadas para complementar o abastecimento de energia, o que aumenta o impacto ambiental. Por esse motivo, a melhor estratégia para a diminuição do consumo de energia é o consumo consciente. Agora é a sua vez. Vamos fazer a atividade da página 128. Essa atividade eu vou esperar até segunda-feira, certo? Mas o trabalho sobre gravidez na adolescência eu quero amanhã. A atividade do livro eu espero até segunda-feira. Quem não tem o livro, aproveita para anotar agora, pausa o vídeo, vai pegando as atividades. Eu quero que você faça o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo.
Então, vai parando o vídeo, vai dando pausa se você não tem o teu livro, vá copiando as questões. Quem tem o livro em casa, só copia as respostas. Não precisa copiar as perguntas. Se você não está com o livro, você não pegou o livro lá na escola, você copia todas as questões, tá certo? Então, pausa o vídeo. Se precisar voltar, volta um pouco e faz a atividade. Sucesso e bons estudos para todos. Espero que vocês fiquem bem, usem máscara, se hidratem, cuidem da saúde. Se não tiver necessidade, não saiam de casa, né? Fiquem todos com Deus. Bom resto de semana para vocês.